mesmo, Fernandinha. Eu estava prestando algumas consultorias, mentorias essa semana, e foi muito frequente, assim, o pedido, né, sobre como compor uma reserva de emergência, o que fazer, como se planejar nesse ano de 2023 para compor essa reserva. E aí isso associou, né, com a minha saída do hospital lá com o pequeno Leozinho, recém-nascido. Eu estava saindo da maternidade e quando você está fazendo isso, gente, a primeira vez, o bebê é uma casca de ovo, você morre de medo. Eu queria adesivar meu carro assim, bebê a bordo, por favor, entendam que eu estou andando a 30 por hora na Afonso. É isso mesmo. E aí, isso me deu a ideia dessa coluna dessa semana. Eu falei assim, olha, quantas pessoas, né, tiveram problemas com segurança, tiveram problemas ali, ou tiveram que morrer por, às vezes, falta, né, de aparatos, de sistemas de segurança. Então, imagina a primeira vez que o pessoal foi voar, né, com o Santos Dumont com o seu 14 bis, não tinha paraquedas, não tinha redundância, não tinha motor, né, excedente. A gente tem aí os carros, né, os carros em geral com cinto de segurança, com airbag, enfim, mas a segurança é uma coisa muito importante e a gente, né, hoje, ainda tendo todas essas seguranças já desenvolvidas e tal, muita gente ainda relega isso. Hoje no Brasil, cerca de 6 mil pessoas morrem por falta de uso do cinto de segurança. E aí eu queria fazer uma analogia com essa questão dos sistemas de segurança com a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É o seu colchão de segurança. Se der ruim, se der merda, se der problema, é ela que vai te salvar. Por quê? Porque aí você não precisa correr num banco, pegar um empréstimo com cheque especial, correr ali no rotativo do cartão de crédito, enfim, e ter que pagar juros. Então a gente tem o quê? Uma reserva, um colchão de segurança para quando acontecer alguma emergência, a gente ter como acessar aquele recurso e utilizar ele sem ter que incorrer em taxas de juros e queda, né? Redução da sua qualidade de vida. Tá? Então, a pergunta que se faz, né, são 3 perguntas basicamente que eu tenho recebido. A primeira delas é, olha, ok, eu entendi a reserva de emergência, eu preciso compor uma reserva de emergência, mas qual que é o valor que eu preciso ter nessa reserva? A gente indica, né, na reserva de emergência que se tenha cerca de 6 meses do seu custo de vida. Como é que você faz para calcular isso? Você vai lá no seu extrato bancário, você vai lá na sua fatura dos seus cartões de crédito e soma os valores que você gastou em Pix, que você gastou em débito, que você gastou, né, em crédito, pegar todas as despesas que você teve em dinheiro, enfim, soma tudo aquilo pelos últimos 3 meses. Divide por 3, né, uma média dos últimos 3 meses, e aí você vai multiplicar o valor resultante por 6. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? O que a gente recomenda para uma reserva de emergência são 6 meses do seu custo de vida. Ou seja, se você perdeu o emprego, se você tiver um grande problema, você tem como viver 6 meses sem ter que recorrer a banco, sem ter que recorrer a agiota, sem ter que recorrer a nenhum tipo de empréstimo de dinheiro, entendeu? Então, esse é o primeiro passo, a gente entender qual que é o nosso custo de vida e, a partir do nosso custo de vida, calcular 6 meses disso para ter esse valor reservado. Tá claro isso, Fernandinha? Tá claro, Ale? Claro, super claro, super claro. Beleza. E aí a segunda pergunta que vem, e é muito frequente, é assim, olha, quanto que eu devo compor, quanto que eu devo aplicar por mês para compor, para constituir essa reserva de emergência? E aí a gente tem que entender que existem diferentes pessoas e diferentes necessidades. Se eu estiver falando isso para uma pessoa que é um jovem que mora na casa dos pais, que a despesa dele é praticamente lazer, né, é muito mais fácil de constituir uma reserva de emergência do que para uma pessoa que às vezes é um pai de família, uma mãe de família, tem diversas demandas, tem diversas coisas que tem, né, que arcar como despesas, e aí fica mais difícil, precisa talvez de um prazo mais alongado. Então eu coloquei na minha coluna escrita dessa semana lá no 98live.com.br, vocês podem acessar lá, tem uma calculadora gratuita disponibilizada para vocês calcularem em função da sua realidade como que você vai compor essa reserva. A minha proposta é, para aquelas pessoas que têm menores custos, que são mais jovens, calcular e compor essa reserva de emergência ao longo do ano de 2023. Às vezes, reduz um pouquinho a saída, faz um bico, né, cria alguma coisa ali, um trabalho extra, alguma coisa por fora, para ao longo desse ano constituir essa reserva e ter o seu colchão de segurança. Porque isso vai te permitir, por exemplo, né,
às vezes, largar um emprego, ficar 6 meses se dedicando a abrir uma empresa, né? Então, você tem condições que te provêm a liberdade. Então, tem esse cálculo lá para vocês. Agora, para outra pessoa que tem já um gasto mais elevado, mais demandas, mais condições, tem também uma calculadora que ajuda você a calcular qual seria o prazo para aquilo. Às vezes vão ser o quê? 3, 4 anos para a composição dessa reserva. Mas pode ter certeza que depois do período de você compor essa reserva, a sua prosperidade é muito mais fácil de ser atingida, né? Porque você não vai ficar o tempo todo tenso, preocupado, porque você está andando no carro, mas está com seu cinto de segurança afivelado, tá bom? Aí. E aí, nós temos... Diga, Fernandinha. Não, eu tô concordando com você. Perfeito. E aí a gente vai para a terceira pergunta, que é a pergunta relacionada aí a onde aplicar a minha reserva de emergência, onde que eu coloco esse dinheiro. A maior parte das pessoas que a gente conversa e tal, tem às vezes até algum valorzinho guardado e costuma guardar esse valor na poupança. A gente já colocou também lá na minha coluna da 98 um comparativo, por exemplo, da poupança com o Tesouro Direto e mostra ali quanto que as pessoas perdem ao longo do ano, né, ao aplicar na poupança e não aplicar, por exemplo, no Tesouro Direto, que inclusive, né, é um ferramental mais seguro do que a própria poupança. Então, quando a gente está falando de reserva de emergência, a gente precisa de 2 características básicas que tem que estar ali num investimento. A primeira delas é segurança. Qual que é o investimento mais seguro da economia brasileira hoje? É sim o Tesouro Direto, que é gerido ali pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional, tá bom? Porque na pior das instâncias, na pior das hipóteses, o que vai acontecer? O governo tem uma máquina de imprimir dinheiro. Então, se o governo, né, ele nunca vai deixar de pagar as suas dívidas ali para com os contribuintes. Agora, se acontecer, né, do governo se apertar muito, ele imprime dinheiro e paga. Os bancos, por exemplo, não têm tanto essa capacidade. E aí existe um ferramental para garantir essa segurança dos bancos, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então eu tenho 2 dicas para vocês que querem compor a reserva de emergência. A primeira delas, a mais fácil, a mais básica, a mais direta, que é utilizar o Tesouro Direto, Selic. E a segunda seriam os CDBs, né, dos bancos, dos bancões, dos bancos em geral, que pagam acima de 100% do CDI. Isso foi a característica 1, segurança. A característica 2 que a gente procura é liquidez. O que é liquidez? Eu consigo converter o dinheiro desses títulos, dessas aplicações, rapidamente em recurso no meu bolso, para eu poder arcar com aquela emergência que eventualmente acontecer. Então, para isso, a gente tem que ter liquidez diária. O Tesouro Direto e os CDBs também tendem, né, a apresentar ali liquidez diária, mas é importante que você verifique, principalmente nos CDBs, se eles têm essa característica. Então, a gente constituiu aí as 3 respostas para as 3 perguntas principais de como, né, gerar aí a sua reserva de emergência ao longo do ano de 2023. Lembrando, pessoal, que você, por favor, não seja como a pessoa que entra no carro e não afivela o cinto. Inclusive, um recado aí para os nossos amigos Uberes, para os nossos amigos taxistas. Direto eu entro num táxi, eu entro no Uber e não consigo colocar o cinto, porque o cinto está ali atrás do banco, né? Está preso. Por favor, gente, 6 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos por falta de uso de cinto de segurança. Vamos liberar o cinto para a galera, vamos deixar ali preparado no carro, porque principalmente quem está carregando um bebezinho no colo precisa dessa segurança garantida, né não? É isso aí, Samuca!